Cristo vive. O Rei Maurício deu uma versão nova, que ele falou isso também, né? Que a saudação antiga é a seguinte: Cristo vive. A igreja respondia: vive sim. Vive sim. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Vocês não receberam a revista ainda, porque ela chegou essa semana, durante a semana. Eu peguei a revista quarta-feira, tentei preparar a lição. Eu tinha até em vista preparar uma lição diferente, mas não vou distribuir agora não. Só no final da lição. Não vai ficar lendo a revista, na hora que eu estou falando, não vai dar certo. No final, vocês vão receber essa revista nova. Não é aquela que eu apresentei aquele dia. Por favor, lá em cima o som, põe um pouco mais baixo, por favor. Põe mais no grave do que no agudo. Então, nós pedimos que as duas revistas que nós sugerimos não tinha estoque. Pronta entrega. Então eu pedi a Renata que fizesse o favor de entrar em contato lá. Ela entrou em contato pela internet e pedi que ela visse a última revista do curso Expressão da Casa Editora Pretoriana. E ela então me disse, viu lá tudo direitinho, o título era Evangelho no Antigo Testamento. Mas eu queria ver se podia ver alguma coisa das lições dominicais. Ela conseguiu ver também isto. Então a lição traz os assuntos dominicais, Satanás contra o justo, que é o assunto de hoje. Satanás contra o justo. Jó e o Evangelho da Graça. Jó enfrenta o falso Evangelho. A redenção de Jó. Noemi e as amarguras da vida presente. Ruth, uma fé em ação. O resgatador, Jesus no livro de Ruth. Uma providência gloriosa. O Evangelho e o sustento material. O Evangelho e a batalha espiritual. O Evangelho e o conforto espiritual. Obras maiores farás. Bênçãos temporais, esperanças eternas. São nossos títulos dominicais aqui. Maravilhosos. O Evangelho no Antigo Testamento, uma apresentação do Evangelho a partir das histórias de Elias, Eliseu, Ruth e Jó. Nós vamos estudar esse assunto. No final da lição vocês vão receber. Não vou dar agora que a tentação vai ficar lendo a revista, né? Ou então hoje só eu que li. A partir de quarta-feira foi um pouco um heroísmo que geralmente prepara com 10 dias de antecedência, aí nós tivemos poucos dias para isso, aí outros compromissos ainda aí, mas deu para preparar. A lição é extraordinária. Para mim caiu como a luva, como diz a expressão. E para nós todos, a vida de Jó. O assunto hoje é Satanás contra o justo. Você sabe que só persegue o justo, né? Porque lá o que é dele. O diabo não preocupa com aqueles que não são justos, que não são crentes. Já pertence a ele. Então estamos começando hoje um novo trimestre que vai ser muito abençoado, se Deus quiser. E o assunto de hoje é o Satanás contra o justo. E o justo respondendo com fé. Isso é a coisa mais importante que nós aprendemos na lição de hoje, essa expressão aqui. O justo contra o Satanás contra o justo. E o conteúdo da lição nos dá essa ideia. O justo respondendo com fé. Você sabe que não é pecado ser tentado. Todos nós somos tentados, de uma maneira ou de outra. Não é pecado. Aliás, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que somos bem-aventurados quando passamos por várias tentações ou provações. O erro está em ceder à tentação. O dia que nós cedemos à tentação, nós fazemos a vontade do diabo. E aí, a coisa complica. Eu tenho aqui, tem vários textos, mas tem 3 que é de início. São textos que tem que colocar aí na ponta da agulha já. Minha irmã que outro dia pegou um texto e não leu, que não deu para você ler, vai ler esse aqui hoje. Faz favor. Você lê isso aqui. E a senhora lê isso aqui. Desculpa você. Não gosto de chamar ninguém mais velho que eu por você. O Satanás contra o justo. Vamos fazer uma oração?
Vanderberg, por favor, ora por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós continuamos diante de Ti, dentro da Tua casa. Agradecido, Deus, mais uma vez por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Te pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Abel, que está à frente desse trabalho. Que o Senhor dê muita saúde a ele, dê muitos anos de vida, de paz, de humildade, de sabedoria, Deus, para ele elevar à frente, Deus, o que o Senhor tem colocado sobre a vida dele. Amém. Esteja abençoando sua família, Deus, de tal maneira que nesse momento eles possam sentir a tua presença sobre a família do reverendo Abel Zedé. E aqui conosco, Deus, que esta lição sirva verdadeiramente de lição para nós, que nós saímos daqui transformados pelo poder da tua palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos bem pelas Escrituras Sagradas que Satanás sempre foi o grande opositor dos crentes. Satanás sempre foi o grande opositor, inimigo do crente. A missão principal de Satanás é exatamente nos afastar da comunhão com Deus. Ele sabe que não pode tirar a nossa salvação. Ele sabe disso. Ele não vai tentar tirar a sua salvação, porque a Bíblia diz que a nossa salvação está garantida por Deus, ninguém pode tirar. Mas ele procura fazer com que você seja um crente de mau testemunho, um crente carnal. E ser um crente que não está ligando muito para as coisas de Deus. Um crente bem vulnerável. Um crente que impede o crescimento da obra. Também. Lembre o seguinte, que ele sabe os nossos pontos vulneráveis. Ele conhece. Não porque ele conheça o meu coração e nem meu pensamento. Ele não sabe isso. Mas para o meu comportamento que ele está vendo, ele sabe quais são os meus pontos vulneráveis. Ele ataca exatamente nossos pontos vulneráveis. Foi assim que ele fez com Judas Iscariotes, que gostava de dinheiro, não suportava ver um barulhinho de dinheiro na caixa, ele aceitou trair Jesus com isso. Se ele sabe o seu ponto fraco é mentir, ele vai fazer com que você minta. Se o seu ponto fraco é falar demais, maledicência, ele vai usar isto contra você. Se ele sabe que o seu ponto fraco é sexo, ele vai usar você exatamente nessa área. Ele sabe disso. Por isso a Bíblia diz: quem está de pé, veja, não cai. Quem imagina que está de pé, não está, mas já está caído, né? Então, meus irmãos, a palavra Satanás significa adversário, inimigo. Diabo significa caluniador. A Bíblia traz algumas dezenas de nomes atribuídos a Satanás. Um desses nomes é acusador. Acusador. É o nosso acusador. O diabo é o acusador dos crentes, diz a Bíblia. O que é acusar? Acusar é impor erro, culpa, crime a alguém. Ele está sempre fazendo isso. Ele teve a audácia de tentar até o Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes. Nós conhecemos a história do capítulo 4 de Mateus. Ele tentou Jesus transformar a pedra em pão. E qual era o momento que pediu que Jesus transformasse a pedra em pão? Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer. Qual era como o ser humano, como o humano que ele era, qual era o seu maior desejo, na verdade, por 40 dias? Comer. E o que o diabo ofereceu para ele? Comida. Está vendo? Jesus está começando o seu ministério. O que Jesus pensava, uma pessoa que começa uma obra, é que ele seja aceito, que a obra seja bem feita e que ele tenha popularidade. O que ele fez? Levou Jesus lá na torre do templo e disse: por aqui abaixo, olha lá o povo lá embaixo te vendo, olha a cidade cheia de gente.
pula. E ele citou a Bíblia, danado. Citou o Salmo 91. Os anjos darão ordem ao teu respeito, você não vai tropeçar em pé, você vai cair embaixo normal, sem se machucar. Olha que propaganda! Se os nossos políticos fizessem isso, a gente votaria nele, não? Caído à torre de um tempo sem se machucar. Mas havia uma coisa mais, havia glória, havia aquela coisa, glória, pertence tudo a mim. Levou lá para um monte e disse, olha, tudo isso é meu. Aliás, não foi a expressão que ele disse. Tudo foi me dado. O que deu para o diabo o mundo? Ninguém, ele roubou. Ele roubou esse direito, ele é o príncipe desse mundo. Claro. Então, Jesus não acertou. E interessante que Jesus respondeu, venceu o diabo com uma arma só. Qual foi? Qual é a arma que Jesus usou para vencer o Satanás? A Bíblia. Escrito está. E aonde se encontra esse escrito está? Deuteronômio. As 3 respostas de Jesus estão aqui. Deuteronômio 8, versículo 3, se quer quiser ver depois. Deuteronômio 6, 16. Deuteronômio 6, 13. É onde Jesus usou exatamente o Deuteronômio para responder Jesus. Nem só de pão vive o homem. A outra diz, não tentará o Senhor teu Deus. E a terceira, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Ele tirou exatamente do livro de Deuteronômio. E o diabo usou o Salmo 91, versículo 11 para Jesus. Pula, os anjos seguram nas mãos. Ele é astucioso, né? A Bíblia é a espada do Espírito. Minha irmã vai ler esse texto, viu, irmã? Efésios capítulo 6, 16 e 17. Por favor, preste atenção nesse texto. A Bíblia é a espada do Espírito. É a espada que o crente deve usar para vencer Satanás. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a espada do Espírito. Nós temos que estar sempre afiados com a palavra de Deus. Se você é um crente que não lê a Bíblia, você é vulnerável aos ataques de Satanás. E já foi provado, todo mundo fala esse assunto, o Sr. Paulo Rodrigo não está aqui hoje. Ele fala assim, o Malafaia disse que 10% dos crentes só que lê a Bíblia. Será que 10% lê a Bíblia? Talvez que até um pouco mais de 10% leem a Bíblia. Mas quanto por cento estuda a Bíblia? Porque ler a Bíblia é coisa muito leve, muito rápida, muito superficial. Nós temos que tirar tempo para estudar a Bíblia. Por exemplo, se você pega o Salmo 23, o Senhor é o pastor, nada não faltará, talvez menos de 1 minuto você lê esse Salmo. Passou por cima. Agora, se você for estudá-lo, você pode usar horas estudando, vendo, comparando os versículos com outros versículos da Bíblia, comparando texto com texto, comparando com os comentários. É que a gente faz, dona Geusina, quando está estudando a lição, descobre cal, preparando a lição. Tanto é que eu já disse algumas vezes, repito, a lição, você pega a lição, tanto quando eu dou a aula, quando a Geusina dá, a gente não segue ipsilitra que está na lição, segue o assunto. Às vezes é um pouco diferente as divisões ou coisa assim, mas o assunto é o mesmo. Então, note bem, Jesus venceu os ataques de Satanás com a palavra de Deus. Meus irmãos, a história de Jó é uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia. É uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia. A sua firmeza diante do sofrimento, o sofrimento de Jó, a firmeza de Jó, a fé, a paciência de Jó diante do sofrimento da vida, tornou-se conhecida e tem sido um incentivo para o crente quando está em sofrimento. E quando é que nós não estamos em sofrimentos? Uns mais, outros menos. Eu disse outro dia que eu repito, quando Jesus diz no mundo passar por tribulações, você está vivendo agora uma tribulação, ou saiu de alguma e está para entrar em outra. Pode ter certeza disso. A vida é assim. A vida, disse Buda, viver é sofrer. Ele não falou a verdade, não.
É um pensamento, mas é quase isto. Porque a vida não é sofrer. A vida tem momento de sofrimento. Tem um momento de alegria, esporadicamente, né? Eu estou orando a Deus na minha família, nós estamos orando porque Deus passe essa nuvem escura e a família Venza de Paula volte a ser a família alegre e feliz, isento desses problemas todos que estão aí. Somos alegres, somos felizes, somos vitoriosos, Deus tem nos dado vitória, graças a Deus. Mas falta talvez aquela alegria de família. A minha família foi uma família sempre muito alegre, muito festeira, né? Uma expressão muito comum hoje é o seguinte: fulano tem a paciência de Jó. Mas na verdade o assunto com Jó não foi tanto paciência, foi fidelidade. Talvez a expressão mais comum caberia em Jó é a expressão fidelidade. Por isso que a expressão diz: o justo, o diabo, Satanás contra o justo, e o justo defendendo com fé os ataques de Satanás. Então, o livro de Jó é considerado obra-prima da literatura da sabedoria. A palavra Jó, o nome Jó, é um nome hebraico, significa, sabe o quê? Voltando sempre para Deus. Você vai encontrar essa definição numa enciclopédia bíblica. A palavra Jó significa, a palavra hebraica significa voltando sempre para Deus. E o livro de Jó é considerado o mais antigo livro da Bíblia. É considerado o livro mais antigo da Bíblia, porque ele revela a cultura lá dos patriarcas. Ele traz a história, a época dos patriarcas. E outra coisa muito importante, o livro de Jó não é uma alegoria ou uma lenda, como alguns admitem, como alguns pensam. Jó é uma pessoa tão real como Noé, como Daniel, sendo citado ao lado deles. Ezequiel 14:14. Quem tem o texto para ler? A senhora aí? Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, Jó é uma pessoa tão real como Noé, como Daniel, sendo citado então aqui nesse texto que a irmã leu. Jó também é citado como exemplo de paciência. E esse fato não poderia ser aplicado a uma pessoa fictícia. Paciência. Uma pessoa fictícia. Vamos ver quem tem o Tiago 5:11, por favor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor me deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Isso comprova e cai por terra a teoria de que o livro de Jó é uma lenda. Ninguém suportaria o que Jó suportou. Então eles dizem que é uma lenda, é uma comparação, é algo que não existiu. Mas esse homem tinha um endereço. A Bíblia cita o seu endereço, Ur. A Bíblia cita Jó como uma personalidade verdadeira. O livro de Jó é considerado o maior poema na grande literatura mundial. Sabia disso? Eu aprendi umas coisas interessantes essa semana sobre isso também. O livro de Jó é considerado o maior poema na grande literatura do mundo. É considerado pelos críticos literários, o livro de Jó é considerado pelos críticos literários uma das mais grandiosas obras que se tem escrito até hoje. O grande Victor Hugo declarou: o livro de Jó é provavelmente a maior obra-prima da mente humana. Quem escreveu Jó? Peguei vocês. Quem é o autor do livro de Jó?
Desconhecido. Todos desconhecidos, mas muitos acham que foi ele. Que é uma autobiografia. Não se sabe quem o escreveu. É um livro cuja autoria é anônima. Mas, como a dona Geusina disse, uns acham que é o próprio Jó que escreveu. Outros dizem que foi Eliú. Quem foi Eliú? Uns amigos de Jó. Outros dizem que foi Moisés, quando se encontrava lá em Mediã, tomando conta do gado do seu sogro. Mas, na verdade, diante de tudo isso, como não há certeza, como a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, tudo parece que foi Paulo que escreveu, a linguagem é quase a mesma. Mas se foi Paulo, o que aconteceu? Esqueceu do final. Ele esqueceu de assinar a carta. Tudo parecia, mas ninguém pode dizer essa carta é de Paulo, porque, aliás, antigamente dizia que era parte de carta de Paulo, viu? Hoje mudou isso na Bíblia. Há muitos anos, no meu tempo, né? Chamava carta de Paulo aos Hebreus. Tirou porque não tem. E toda a carta de Paulo, todas as cartas de Paulo, no final ou no início, eu, Paulo, vos escrevi. E a carta dos Hebreus não tem. Mas a linguagem é a mesma. Então são livros anônimos, cuja autoria são desconhecidas. O livro de Jó, ele nos conta, na verdade, mais do que uma história de um homem paciente diante do sofrimento. Aliás, um sofrimento inexplicável, não? Quantas vezes você passa por alguma coisa na vida e você pergunta, por quê? Não? Você não tem explicação. Então eu tenho dito que, diante das coisas que Deus nos faz, nós temos a vontade de Deus, chamada vontade revelada, está na Bíblia, está aí. Não matarás, não furtarás, faça isso, está aí, vai revelado. Mas existe uma vontade de Deus oculta. Quanto à vontade revelada, nós obedecemos ativamente. Eu sei que está lá. Eu posso obedecer ou não. Quanto à vontade de Deus oculta, a minha obediência é passiva. Não entendi nada, Senhor. Mas sei que é o Senhor. Talvez as mais difíceis, né? Você não entendeu o porquê. Mas a obediência nossa é a obediência passiva. O que está nos acontecendo, não entendemos porquê. Agora, voltando aqui, o sofrimento inexplicável, principalmente para aqueles que sempre atribuem sofrimento ligado ao pecado. Há aqueles que pensam, há religiões, há grupos que acham que todo sofrimento nosso está ligado a um pecado que eu cometi. Tem verdade nisso? Não. Às vezes sim. Na verdade, no sentido geral, tem. Porque se não fosse o pecado, nós não sofreríamos nada. Nós sofremos hoje, ficamos doentes, morremos, porque nós pecamos um dia. Adão pecou e o pecado de Adão passou a todos nós. E nós morremos, passamos por aflições, sofrimentos. Indiretamente, todo o nosso sofrimento está ligado ao pecado, sim. Porque se não fosse o pecado, não teria esses problemas todos que nós passamos. Mas aqueles que admitem que qualquer dorzinha de cabeça, qualquer probleminha que você tem, é pecado que você cometeu. E diz isso, imagine como as pessoas que vivem uma religião dessa, como viver atormentado, né? Você, além de ter um problema, diz, você está em pecado. Aliás, os amigos de Jó fizeram isso com ele, os amigos, era amigo, depois viraram meio inimigo, né? Muito amigo. Na verdade, eles foram amigos que no final Jó restaurou, orando por eles, foi quando Deus restaurou a vida de Jó também. Então fica difícil quando alguém acha que tudo está ligado ao pecado. Lembra quando o cego de nascença foi curado? Ou estava antes de ser curado? O que os discípulos disseram para Jesus? Quem pecou? Este aos seus pais. Era a ideia da época. Era a teologia da época. Você pecou, se você cometeu, se você está doente, se você nasceu cego, nasceu com um problema, ou tem um problema, alguém pecou, ou você ou seus pais. Alguém da família pecou, você está pagando por eles.
Então perguntar para Jesus, quem pecou? O cego, de nascença. Quem pecou? Estes os seus pais, para que nascesse cego. O que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. Sim, meu irmão. Muitas vezes o seu problema você está passando, a doença está passando, você está sendo acometido dela, pode ser uma doença fraquinha ou aquelas bem fortes. Lembre-se, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, lembre-se que está passando por sofrimento para a glória de Deus. Deus tem um propósito naquilo, sei lá o que é. Ele tem um propósito. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa. Ele está falando alguma coisa para você, para agora ou para depois. Tudo para a glória de Deus. E o livro começa exatamente, deixa aberto aí o capítulo 1 de Jó e 2. A nossa lição de hoje está baseada no capítulo 1 e 2 de Jó. Nós não vamos ler assim, como já é comum fazer, porque nós vamos citar vários versículos. Quase todos esses versículos estarão no nosso estudo de hoje. E nós vamos lê-los no momento oportuno. Deixa a Bíblia aberta, porque eu vou pedir que leia versículos do capítulo 1 ou do capítulo 2 de Jó. Por favor. Então, note bem. O livro começa dizendo o seguinte, o quê? Havia um homem na terra de Uz, aqui. Tem um endereço. Não é uma pessoa fictícia. Ele tem um endereço. Cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então o livro começa exatamente. Isso foi dito pelo escritor. Pode ter sido Jó que disse isso, pode ter sido Eliú, pode ser Moisés. Foi o escritor que disse: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava dos mal. É um homem que disse. Quem escreveu conhecia Jó. Ou era uma autobiografia, ou alguém conhecia Jó. Depois, esse mesmo testemunho foi confirmado por quem? Por Deus. Vai no capítulo 2 e lê o versículo número 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Muito bem, lá no primeiro versículo, quem disse foi o escritor, o autor do livro. Essa segunda aqui é uma afirmação que Deus faz, Deus confirma, confirmado pelo próprio Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que sabia se desviar do mal. Aqui não é a opinião de um homem, é um testemunho que Deus está dando a ele. Nós podíamos dar outro tema para esse livro de Jó, como sendo a história de um homem em defesa da sua fé. Quando você lê o livro de Jó, você percebe, inclusive vamos ver daqui a pouco alguns fatos disso aqui, não dá para ver tudo, é impossível, mas por que Jó passou por todo aquele sofrimento? Porque Satanás trouxe uma ideia de que Jó era abençoado porque ele era fiel, porque ele era abençoado por Deus. Deus encheu de riqueza. Daqui a pouco vamos dizer sobre isso. Então a história de um homem em defesa da sua fé. O diabo disse que ele era mentiroso, que aquilo era tudo falsidade, que tudo aquilo que Jó fazia era falsidade. Deus permitiu que Jó sofresse na carne, sofresse perdas terríveis, insuportáveis, para no final Jó dizer para o diabo: estou aqui, fiel. Então, a história de um homem em defesa da sua fé. E nós vamos estudar 4 lições sobre a vida de Jó. Notem que é muito comum o fato de que todas as vezes em que algo ruim nos acontece, a primeira coisa que nós fazemos é perguntarmos: o que fizemos de errado? É verdade? O que fizemos de errado para merecer aquilo, o que estamos passando? O oposto disto é o seguinte: outra coisa é quando nós pensamos que tudo irá bem, quando nós estamos em plena harmonia com Deus. E não é assim também. Não é porque a sua vida está tudo bem, você se considera um crente fiel,
você não vai ser provado. Então há duas coisas. Primeiro, por que estou passando por isso? Segundo, a coisa é quando nós pensamos que, porque tudo está bem, uma vez que estamos em comunhão com Deus. Tudo vai bem quando estamos em comunhão com Deus. Eu vou à igreja, sou um crente fiel, trabalhador na igreja. Eu acho, você se considera um crente fiel a Deus, você sabe disso. Quando você não é, como você é. Então, porque eu sou um crente fiel a Deus, um crente trabalhador, um crente de testemunho, então tudo vai correr bem na minha vida. Não é verdade, não. Jó estava tudo bem com ele. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus, sabia desviar do mal e passou por peripécias que nenhum outro homem no mundo. Deus permitiu que passasse por aquilo para provar para o diabo que ele estava mentindo. Deus usou o diabo como instrumento para provar a fé de Jó. Já pensou? Vamos começar aqui, o homem Jó, já dissemos. Como é que era esse homem? Então o versículo 1 já diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, sabia desviar do mal. Muito bem, aqui está. Quem era Jó? Era esse homem aqui. Ele tinha família? Versículo 2, leia. Leia o versículo 2, por favor. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos. Interessante que é igual a minha família. Eu fui criado numa família, meus pais tinham 7 homens, 3 mulheres. Nós éramos 10. Eu falei muito para vocês aqui que era uma família grande, abençoada, uma família toda na igreja, 10 irmãos. Hoje somos só 3. Em menos de 5 anos para cá, perdemos todos meus irmãos. E agora o próximo sou eu. Não sei quando vai ser. Pela ordem lá das morridas, né? Pela ordem das morridas, lá em casa, a família, o próximo sou eu, sei lá. Hein? Não. Não, chegaram a 80 anos, alguns. 80 anos, 80 e pouco. Mas houve um irmão meu que morreu com 40 e poucos anos. Aliás, é interessante que o irmão mais velho morreu, e em seguida morreu o mais novo de todos. E esse mais novo, alguns irmãos aqui conheceram. Ele veio aqui em São Paulo, operado de coração. Ele teve na Vila Formosa um tempo comigo, e algumas pessoas, Gancho de Né, por exemplo, lembro de lembrar dele, as pessoas dele. Não acho que não tem da senhora, não. Então, ele tinha 10 filhos. Era um homem rico, versículo 3, quem lê? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Era o homem mais rico. Ei, Jó era o homem rico. Era um homem rico. Os seus filhos eram unidos, versículo 4. Seus filhos iam às casas dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Seus filhos eram unidos, reuniam sempre na casa de um, no outro, supõe-se no aniversário de cada um. Jó, como sacerdote, intercedia sempre pelos filhos, versículo 5. O que ele fazia? Decorrido o turno dos dias do seu banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Uma boa coisa nós como pai lembrar disso. Aliás, eu tenho feito isso há muitos anos para cá com minha família. Minha esposa e eu, nós abençoamos nossos filhos, pedimos que Deus perdoe se caso cometeram um erro, está vendo? E que Deus lhes dê bênção, lhes dê bênção. Nós fazemos isso como pais. Os pais têm dever de orar pelos seus filhos. E Jó fazia isso na função de sacerdote, né? Ele orava pelos seus filhos e zelava pela vida espiritual dos seus filhos, né? Todos os pais iam fazer isso. Outra coisa, onde estava Satanás quando encontrou com Deus? Versículo 6. Onde estava Satanás quando encontrou com Deus? Semana eu falei com uma pessoa crente sobre isso. Ele ficou escandalizado. Onde o diabo estava? Um dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, Aqui. veio também Satanás entre eles. Aonde estava o povo de Deus? Na igreja. Na casa de Deus. E onde está o diabo? Também. Entrou lá desmascarado, mas sem vergonha lá dentro, todos celelepe. Estava lá no meio. Você duvida que ele está aqui? Não? Duvida, não? Você não duvida que ele está também aqui. Você sentiu na hora de um culto, na hora da pregação, já aconteceu com você, na hora da pregação, o pastor pregando, alguém pregando uma mensagem bonita, você de repente percebe que está longe dali. Não foi por você isto. Não foi por você. É alguma coisa que é importante para a sua vida que você perdeu, não ouviu na hora. E é função de quem isso? Do Espírito Santo? Claro que não. O jovem, às vezes no meio de um culto, numa pregação, numa mensagem maravilhosa, está com pornografia na cabeça. E às vezes eles são incentivados a isto, né? Vem um grupinho que ia cantar, na frente de um umbigo de fora, com as pernas de fora. O jovem, a gente que é velho já suporta essas coisas, não está mais nem aí, né? Mas os jovens, estão vendo como são as coisas? Ele faz isso, sim, senhor. Ele age assim, exatamente isto. Olha bem, onde estava o diabo? Estava junto com os crentes na igreja. E hoje, onde o diabo vive? Aliás, a outra coisa, lê o versículo 7. De onde ele vinha? Ele estava lá, mas de onde ele vinha? Lê o texto, quero que leia o texto. Versículo 7. Perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Sim. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Onde sua ideia? Onde você tem a ideia que o diabo mora? Entre nós. Que bom. Pensei que dizer assim, mora no inferno. Não fala isso? Não, ele não foi lançado lá ainda. Ele vai ser lançado um dia lá. Por enquanto não. Onde ele vive? De rodear a terra e passar por ela, vendo você, como é que está a sua vida. Esse aqui eu vou pegar. Esse aqui está na minha mão. Esse aqui está à minha disposição. Ele vive de rodear a terra. Então eu já vi pessoas, a namorada do diabo lá no inferno, ele não está lá ainda. Ele vai ser jogado lá um dia. Você quer ver o texto? Lançado no aviso. Vê Apocalipse capítulo 20, vê, por favor, quem encontrar primeiro leia. 20, versículos 7 a 10 e versículo 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 10 e versículo 14. Pode ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Presta atenção. Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo no céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Leu 14 também? Já leu 14? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então onde mora o diabo? Por aqui afora todo. Está por aí. Não. Minha mocidade, a minha professora era a mãe do Valmir, chamava Eunice. Ela disse que uma criancinha no culto, ela nos distrai das mensagens também. Traz. Eu vou atrapalhar também a gente. Reverendo. Por isso que eu fui muito rigoroso nesse sentido. Né? Na semana uma mocinha perguntou: reverendo, eu não vi isso, mas disseram que o senhor, quando um crente saía da igreja para ir ao banheiro, o senhor parava o sermão? Eu falei: mentira.
Mas se estivesse andando para lá e para cá, ou conversando, eu parava o sermão, ficava olhando para a pessoa, até ela parar de conversar. Ela está aqui para prestar culto a Deus. Isso eu fiz muitas vezes, vocês sabem disso. Com a minha família também. Mas se alguém levantou por acaso, precisou ir pastor, não, eu não fiz isso. Agora, que ficou conversando, dando culto, ou namorando, eu já mandei separar a namoradinha dentro da igreja. Eu já falei outro dia aqui. Porque está na casa de Deus, não é lugar disto. Ah, então. Então eu sei que mete a língua em mim aí no passado, viu? Pastor, mas isso cabe a nós, pais, rever tudo isso. Quando o senhor estava falando referente àquelas crianças, menininhas com 10, 12 anos que vivem fora, se for vestir essa roupa para vir à igreja, nós como pai, não, lá não é lugar. Se fosse está falando dentro da igreja, a gente já saía, eu já saía falando meu filho, a igreja não é lugar de estar falando. Então cabe nós, pais, a educá-los dessa maneira. Mas se fosse criança de 10, 11 anos com brinco de fora, até tolerável, não? Mas já começa a ter... Mas passou a fase do bico de fora. Agora passou a fase de perna de fora. Bem, eu vou continuar aqui, que eu não sou nada... O que é? Então notem bem. Onde está Satanás? Andando, rodeando a terra e passeando por ela. Ainda bem que ele não é onipresente, né? Não, mas ele tem um grupo, ele tem um grupinho bem grande, viu? Outro texto é Apocalipse, final, é pertinho aí, leu alguém? Apocalipse 12:10. Quem pode ler? Apocalipse 12:10. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo nos acusa de dia e de noite. Mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Diz Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nós fomos justificados na instância superior. Dona Débora é advogada, sabe disso. Se você foi absolvido na instância superior, não tem mais para recorrer. Não pode recorrer mais. Nós fomos libertos por Cristo na instância superior. Quem os condenará, se é Deus quem nos justifica? O diabo, dia e noite. Que coisa terrível. Ele procura ocasião contra nós. Ele faz isso hoje. Onde estivermos, aí está Satanás. E outra pergunta: como é que ele age? Com quem ele age? Sabe responder essa pergunta? Vamos primeiro é o seguinte: como Satanás age? Isso, eu queria essa palavra. Como é que é? Isso, eu queria essa palavra mesmo, tá aqui. Ele age sorrateiramente. Para quê? Para não assustar você. Ele chega para você assim: você não tem salvação, você vai perder sua salvação. Mete a mão na cara dele. Que é isto? Você é crente, você está salvo, está muito bem, Jesus te salvou. Mas não precisa viver essa vida de igreja, lá na igreja, essa vida que a igreja exige de você. Fica mais à vontade, fica mais livre. Ele age para não te assustar, ele age sorrateiramente, sutilmente, para não te assustar. É assim que ele vai entrando na sua vida. De fininho, sem vergonhamente, bandidamente. Leve. Hein? É leve. De leve, de leve, de leve. Você já viu um crente de uma vez cair em pecado? Ele pode cair meditando, passando. A coisa eu disse outro dia aqui. Qualquer um de nós pode ser pego por um problema qualquer, repetidamente, tomar uma atitude errada, uma atitude assim. Não digo moral, outra atitude qualquer. Outra de repente. Mas aquele que programa um pecado, programa uma traição, programa uma atitude contra o outro, isso aí é mau caráter. É mau caráter. E não se arrepender, né? Porque se arrepender tudo para enganar. Claro, se for de Deus. Eu estou orando para uma pessoa que fez uma coisa terrível conosco. Estou orando por ele.
que se ele é um salvo, que ele se arrependa. Mas primeiro chore amargamente. Desculpa minha... Chore amargamente e volte para Deus. Para minha família, jamais. Mas para Deus pode voltar. Coisa planejada, maldosa, terrível. E nos fez sofrer quando tava, já as gotas não cabia mais nada, pelo amor de Deus. Bem, o que eu tenho com isso? Vocês têm com isso? Então, meu te amo, a Bíblia diz então que ele age. E agora, outra pergunta, meu irmão, você respondeu muito bem aquela. E a outra, com quem? Com quem? Primeiro, como ele age? Com quem? Olha aqui, o diabo vai tentar aquele que exatamente, se ele derrubar o escândalo, é terrível. Um crentinho lá, que nem é conhecido, já é meio desviado, que escândalo vai causar para a igreja? Quando Jesus chegou até Judas Iscariotes, aos apóstolos, na verdade, quem é que ele queria atingir? Jesus. Quando o diabo age numa igreja, ele não vai agir com um concorrente qualquer, ele vai agir com a liderança da igreja, com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com alguém que é líder da igreja, para que a queda seja feia e o escândalo seja grande, para estremecer a igreja toda. Por isso, vigiai, 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 meus irmãos. Aqui as recomendações: vigiai e orai. Quem está de pé, veja e não caia. Não deis lugar ao diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. São expressões bíblicas. Agora Deus perguntou a Satanás por Jó. Versículo 8, quem vai ler? Capítulo 1 de Jó, gente. Rápido, não perder tempo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito bem. Perguntou por Satanás, do servo Jó. Versículo 9, quem vai ler? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó defraude, teme a Deus? Quer dizer, Jó é fiel sem motivo nenhum. Olha, acompanha isso aqui. Deus confirmou e ele desafiou a Deus. Acompanha isso, versículo 10 e 11 agora. Caso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás questionou os motivos porque Jó era um bom crente. E o motivo que Deus cercava de bens. O que o diabo lançou aqui? Você só pode ser um bom crente se está tudo correr bem na sua vida. Você tem riqueza, tem um bom emprego, está com saúde, família com saúde, tudo bem com você, você é um bom crente. E que Jó era esse bom crente, retamente a Deus, porque Deus cercava de bens. Levantou a sebes, tem um muro ao redor dele, que ninguém fazia mal a ele, então ele podia ser bom. Nesses versos vemos que Satanás sugere ser a base da fidelidade de Jó a Deus, o que é? Ele chegou até mesmo a culpar Deus de comprar, olha bem a expressão, comprar a fidelidade de Jó, cumulando de bênçãos. Olha que caminho que ele tomou. Para Satanás, a justiça de Jó era falsa. Já leu o versículo 10 e 11? Já leu, né? Já. A dificuldade, a fidelidade de Jó estaria baseada em uma relação interesseira com Deus. Em outras palavras, Jó fazia uma barganha com Deus. Se você me abençoar muito, eu te serei fiel. É isso que a mensagem de Jó passa para nós.
Jó, de acordo com Satanás, Jó, repito, está fazendo uma barganha com Deus. Olha, Deus me abençoe e eu lhe serei fiel. Agora, meus irmãos, a coisa é a seguinte. Ele falou uma verdade, em certo sentido aqui. Nós devemos admitir que pelo menos no que se refere ao homem, isso pode ser verdade. Querem ver? Hoje há muitas pessoas que buscam em Deus meramente a satisfação de seus interesses. Vou repetir isso aqui, porque a igreja faz só isso aí. Há hoje pessoas que buscam em Deus meramente a satisfação dos seus interesses. Buscam bênçãos de Deus em vez de buscar Deus. E a ordem das coisas é diferente. Nós temos que buscar Deus e vem as bênçãos depois. Mas a igreja aí só propaga bênçãos, mas não buscam a Deus, buscam bênção de Deus. E quando se convoca alguém para vir para a igreja, vem ser abençoado, essa igreja abençoa, Deus lhe dá carro novo, Deus lhe dá casa nova, lhe dá um novo emprego, e eles vão lá dar testemunho, eu estava assim, hoje estou assim, sempre bem, comprando bênçãos, buscando bênçãos, e não buscando Deus. Isso é barganha com Deus. Pessoas assim estão dispostas a seguir os padrões e mandamentos divinos, desde que suas exigências sejam atendidas. Mas, pastor, existe também um grupo que, quando tudo vai bem, ele está bem com Deus. Quando começa a cair, ele desaparece. Estão chegando lá. De Deus. São crentes que não servem ao Senhor, mas se servem de Deus. Olha a diferença. São crentes que não servem a Deus, mas se servem de Deus para servir a si próprio. Bênçãos em primeiro lugar, não Deus. Eu digo que é fácil reconhecer esse tipo de crente na igreja. É fácil reconhecer esse tipo de crente na igreja. São aqueles crentes que usam a oração, a sua vida da igreja, como um botão de emergência. Você pega o metrô aí, um trem suburbano, você vai encontrar lá, todas as portas tem lá um botão de emergência. Se você apertar aquele ônibus, você paga multa. Houve um problema dentro do carro, você não pode sair, alguém ficou preso na porta, você aperta aquele botão, o trem para. Botão de emergência. Há muitos crentes que vivem na igreja hoje como se fosse a oração é um botão de emergência. Só quando os problemas acontecem, eu vou orar ao Senhor. Senhor, por amor de Deus. E pede irmão que ore, e prostra, e passa em jejum, faz oração, passa a noite orando, promove o jejum, porque caiu o problema sobre ele. Apertou o botão de emergência. Não é essa a nossa relação com Deus? Tem que ser constante. Para que eu tenha a presença de Deus comigo na hora de um problema que você tem que passar na vida, vai passar na vida, você precisa tê-lo sempre com você. Ter intimidade com Deus. Para quando o problema cair com você, você sabe a quem recorrer. Não vai se desesperar. Porque você sabe onde está o seu refúgio. Você sabe onde está o seu socorro. Agora, se você não tem intimidade com Deus, na hora que o problema cai, você desespera. Completamente desespera. Com crentes desesperados, porque não sabe a quem recorrer, que não tem intimidade com Deus. Só acredito na oração do Ivan. Dele. Outra coisa, e também isso é outra coisa importante. Então, botão de emergência. Deus então ordena o quê? Versículo 12. Olha que o diabo lançou tudo isso na mão de Deus, dizendo que Jó era fiel, porque Deus acumulava de bênçãos, Deus fazia tudo com ele não era de balde assim. O que Deus fez? Então, no versículo 12, o que Deus disse? Disse o Senhor a Satanás: tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Você acha que ele é fiel a mim, porque eu lhe dei bens, que eu cerquei com bens? Vai lá, tire tudo dele. Mas, olha que o diabo tem limites.
E o que o diabo fez? Ele não fez isso, não? Claro. Quantos, meus irmãos, quantos diariamente nas igrejas abandonam a Deus por motivo menor do que isso? Vai, tire tudo dele. Então, repito, quantos diariamente acontece nas igrejas, abandonam a fé por motivo muito menor do que esse? Então, vem aqui o Angelzinho, estava adiantando agora há pouco. Ao menor sinal de problema, já se sentem abaladas ou desanimadas, e se as dificuldades persistem, revoltam-se e abandonam a igreja. E abandonam a Deus. Mas não é assim para aqueles que seguem verdadeiramente o Evangelho. Então o que aconteceu com Jó? Agora do versículo 13 até o 19, vamos ver um texto meio longo. Nós estamos chegando ao final, precisa ler. Não sei se dá para ler isso aí. O que aconteceu com Jó então nesse período? Deus permitiu ele fizer. O que o diabo fez? Vai lá. Versículo 13 a 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam. Não, passiam. É diferente de passiam. Por isso, o que é isso? Passiam significa comiam, passavam. É. Passiam junto a eles. De repente deram sobre eles uns sabeus e os levaram, e mataram aos servos a vírus faca. Só eu escapei para trazer-te a nome. Falava este ainda quando veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 18. Também ele falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e... é 20 agora. Não, 19. 19? Para em 19. Rasgou a cabeça e lançou-se. E lançou o sol. Não, é 20. Não, ele vai daqui a pouco. Então note o seguinte. Jó, note bem, viram que coisa horrível? Bate tudo que ele tem. Não sei se foi num dia só ou não, mas parece que sim, porque uma pessoa trazia o recado, ele acabava de sair, chegava outro com o recado, é ruim. Até brinquei um dia desse com algum irmão, assim, na minha vida, com a vida de Jó. Né? Uma coisa parece a outra daqui a pouco amanhã, né? Quando eu penso que não vai mais, acontece uma coisa. Então, aqueles emissários, chegava, aconteceu isto, o outro acabava de sair, chegou outro, foi trazendo só desgraça, né? A expressão aqui nossa. Só sofrimento. Desde a morte dos filhos, depois bem, foi entrando tudo. Parece que sim, mas combinou. Satanás fez exatamente a ordem cronológica das coisas. Jó, vem agora aqui, Jó mesmo sendo consumido sem causa, mesmo que Jó sendo consumido sem causa, o que ele fez adiante dessa grande tristeza, versículo 20 agora a 22, o que ele fez? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Satanás previu que ia acontecer com Jó, depois que Deus Jesus com ele, que ele ia rejeitá-lo na cara. Faça isso com ele, você vai ver. Ele vai te rejeitar na cara. Adorou. Muito bem. Ao contrário disso, ele adorou o Senhor. Não. Deus sabe tudo sobre nós,
Mas aí a gente vê que Satanás não conhece o que o homem vai fazer, né? Ele não sabe. Ele não é onisciente. E nem Jó sabia dessa conversa de Satanás com Ele não sabia nada. Porque o homem também. Olha, gente, se ele soubesse, só para encher, estou num assunto muito interessante. Se ele soubesse o que está acontecendo, que Deus, era outra história. Ele não entendia. E os amigos dele também não. Os amigos acabaram com ele. Princípio, o capítulo 2 termina os amigos indo na casa dele e não tinha nem palavra para dizer, sentaram com ele, ficaram 7 dias sentados junto dele, sem dizer uma palavra, porque as tristezas, o sofrimento de Jó era terrível, que não cabia uma palavra ali. Não tinha nada que pudesse dizer. Mas depois esses amigos começaram a dizer que ia entrar em situação dizendo que estava. A própria mulher, né? Essa aí também. Daqui a pouco chega lá. Se der tempo. Então, meus irmãos, note bem, eu vou repetir isso aqui. Jó, mesmo sendo consumido sem causa, o que ele fez diante disto, versículo 22 está aí. Encerra então aqui o primeiro diálogo com Deus, o diabo com Deus e a sua objeção. Este versículo 22 diz que Jó passou no primeiro teste. Olha aqui. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Venceu. Vitória de Jó sobre Satanás. Mas não parou aí. Ele vai embora, ele te tenta agora, e ele afasta de você, mas por pouco tempo ele volta. Então vê o capítulo 2. Então vê o capítulo 2 e vem aqui o segundo encontro com Deus, e o diálogo é o mesmo, né? O mesmo diálogo do capítulo 1, 7 a 9, é o mesmo se encontra do capítulo 2, de 3 a 6. E o lugar também é o mesmo. Capítulo 2, versículo 1 a 2. A igreja, onde os crentes estavam reunidos. Novamente lá em tal diabo, e Deus cobra de novo dele. Versículo 3 a 6. Alguém vai ler rapidinho, nós estamos o tempo a acabar. 3 a 6. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Olha, você incitou contra mim, o diabo, você viu que ele continuou? É isso que quer dizer. Pode ir lendo. Vou interromper, vizinho. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Até aí só. O Senhor me disse que eu podia fazer tudo com ele, tirasse tudo, não tocasse nele. Se eu tocasse nele. Então, o homem dá tudo, pele por pele, dizia lá. O homem defende tudo para você tocar nele, né? Continua lendo, irmão, rapidinho. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra Muito bem. Faça isto. Eu tirei tudo, ele continuou fiel. Agora toque nele, mas toque nele. Você diz que não tocasse antes. Agora toque nele e vê que ele vai te blasfemar na sua cara. E ele blasfemou? Não, por enquanto não. Deixa minha irmã, por causa do tempo nosso aqui. Então, ele investiu novamente. Só leu, qual texto só leu mesmo? 2, 3 a 6, né? O inimigo perdeu a primeira investida, no capítulo 1. O primeiro ciclo de acusações. O inimigo foi humilhado, derrotado. Vem a outra tentativa de culpar Deus de novo, por Jó ser fiel. Então aqui já foi lido os versículos 4 e 5, mas seria bom ler o versículo 4 e 5 de novo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará sua vida, pela sua vida. Estende por a mão, toca-lhe nos ossos da carne, e verás verás se não blasfema contra ti na tua face. Então diz o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus irmãos, são coisa terrível, não? O inimigo perdeu a primeira batalha, foi humilhado. Então vem a outra tentativa de culpar Deus de novo por Jó ser fiel. Ele é fiel,
porque o seu cúmulo de bênção. Satanás quer dizer que Jó sacrificaria qualquer coisa para salvar a sua pele. Se Deus somente estendesse a sua mão e ferisse o corpo de Jó, então ele amaldiçoaria Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ponde-lhe, poupa-lhe a vida. Na primeira vez Deus disse o seguinte: somente não toque nele. Agora disse: não toque em sua vida. Nós vemos aqui, meus irmãos, para encerrar, que Deus permitiu que Satanás fosse o seu instrumento para ferir Jó. Satanás tem permissão para ir até onde Deus permite. Por isso que a Bíblia diz: não há tentação além das vossas forças. O inimigo faz isso. Então, mas pode, a despeito dos ataques de Satanás, permitido por Deus, Jó se apega firme à convicção de que Deus é digno de ser louvado. Ao capítulo 2, versículos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um saco para com ele raspar-se. Pegou pesado. Tumor da planta do pé até o alto da cabeça. E ele coçava com caco de telha, porque não suportava o cansaço. Olha o sofrimento do Senhor. A Bíblia, vocês vão ver depois outros textos, vamos estudar outros assuntos a partir do capítulo 3 do domingo que vem, que os amigos fugiam dele, porque ele cheirava mal, as crianças fugiam dele. Tumores malignos no corpo todo. E vem o versículo 9. Faltava isso na vida de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Imagina você com um problema na família, você orando e alguém na família diz: não vou orar mais, agora a coisa está me acabou. O caso é pior. Amaldiçoa esse Deus. Você está vendo que não te ama? Você já sentiu na sua vida alguma vez que você é que Deus esqueceu de mim? Deus não me ama? Eu já vi muitas frases da minha vida. Eu já quase disse isso na minha vida. Será que Deus esqueceu de mim? Tu te alongaste de mim? Aí Satanás usou mesmo a mulher, né? Era isso que ele fez. Então eu coloquei aqui o seguinte: a último apoio enfraquece. É a família, a esposa, o filho morreu. O único apoio. Versículo 10, lembra? Vai ler alguém? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então Deus nos dá o mal. E tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois. Não, eu estou lendo errado. Qual versículo deu? 10, né? Mas ele respondeu à mulher: falas como qualquer doida. Ele não disse que ela era uma doida, nem disse que não pecou. Você é uma doida. Estaria pecando, estaria? Falas como se fosse uma doida. Alguém está forte assim. Deus nos dá o bem e também o mal. Você acredita nisso, que Deus dá o mal também? Está aqui. E também o mal. Meus irmãos, eu acho que ninguém condenaria Jó se ele desistisse diante de tanto sofrimento. Ninguém condenaria Jó se naquele momento em diante ele disse: não dá mais.
Mas, meus irmãos, se caso acontecesse isso, a fé não seria verdadeira como nós conhecemos. Com as suas obras, Jó mostrou a sua fé. Tiago 2, 7, 17 e 18, não vamos ler, não dá tempo. Satanás colocou a fé de Jó em dúvida, e por isso Deus permitiu que Jó respondesse ao diabo por sofrimento. O diabo colocou a fé de Jó em dúvida, e Deus permitiu que o próprio Jó, com a ajuda de Deus, é claro, mostrasse que ele não era crente, ele não servia a Deus por circunstância nenhuma, porque ele amava o Senhor. Conclusão: Jó levava a santidade a sério. É o que falta muito de nós hoje. E que demonstrava os preciosos frutos de uma vida de piedade diante de Deus. Jó é um modelo de vida consagrada e se requer de todos os filhos de Deus. Repito isso. Jó é um modelo de vida consagrada que se requer de todos os filhos de Deus, todos nós. Sua vida era marcada por integridade, honestidade, reverência a Deus e afastamento do mal. Era um cristão irrepreensível, fiel a Deus, um grande exemplo para nós. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa. Pode falar uma coisa. É impressionante, né, Jó? Ele, se ele não foi o autor do livro, ele nunca ficou sabendo o porquê de tanto sofrimento. Não é uma bênção para a gente isso, que nós entendemos, muitas vezes não precisamos. Mas ele entendeu. Mas ele nem precisou disso para continuar fiel a Deus. Se ele não foi o autor, porque se ele foi o autor, ele escreveu a história. Então ele ficou sabendo. Mas se ele não foi o autor, ele nunca ficou sabendo dessa luta, dessa contato de Satanás com Deus. E mesmo assim, ele ficou fiel. E Deus também é assim mesmo, né? Ele é Deus, né, referente? Eu não tenho que dizer para nós por quê, se ele está fazendo isso ou aquilo. Quem somos nós? Ele faz o que lhe apraz. Eu não posso perguntar. Pastor, eu queria só testemunhar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu com algum dos irmãos homens, né? É que foi a mulher que ela mandou blasfemar contra Deus. Mas a minha esposa, eu estava no trabalho do Senhor, trabalhando firme lá no Nordeste, a trabalho do Senhor, e as coisas estavam muito difíceis para mim. Muito mais, meus irmãos, pensam na dificuldade, que eu não quero que ninguém passe o que eu passei lá na obra do Senhor. Teve dia que eu não tinha nem o que comer. A minha menina teve um dia que só tinha só um leitinho para fazer uma mamadeira, e minha mulher falando assim: que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Você trabalha na obra do Senhor e nós temos dificuldade. Eu virei simplesmente para ela naquele momento e falei: está nas mãos do Senhor, deixe o Senhor agir nas nossas mãos. Mas ali ela ficou duvidando, né, da honestidade de Deus para nós. Então eu não sei o que é aqui, se alguém já passou por isso, da nossa própria esposa chegar e mandar a gente blasfemar contra esse Deus. Isso é um testemunho que eu tive na minha vida. Por isso que eu estou testemunhando agora para os irmãos. Agora deve uma coisa interessante aí. Uma das coisas que eu tenho orado a Deus na minha vida sempre é o seguinte: Senhor, eu quero ter certeza que o Senhor está me ouvindo. Às vezes tem pedido até um sinal. O Senhor está me ouvindo ou não? Porque se o Senhor está me ouvindo, eu vou esperar. Quanto tempo esperar, não importa. Mas se Ele não está me ouvindo, se a minha vida não está em condição, Ele não está me ouvindo. Deus não ouve a pecadores. Mas aquele que o busca sinceramente, a esse Deus ouve. Deus só ouve a oração do justo. Quem vai avisar sobre isso aqui? Mas Davi pediu: não se alongue de mim. Se tiver